Olá pessoal, mais uma vez uma satisfação estar aqui e hoje nós vamos tratar de um assunto, uma vírgula e um que, preposição que trouxe controvérsias na interpretação bíblica. Se a Bíblia foi inspirada pelo mesmo Espírito Santo, não tem condição de o Espírito Santo em uma ocasião falar por intermédio de um mensageiro uma coisa e depois desfazer disto através de outro mensageiro. O certo é que nós podemos pegar a Bíblia e dizer que o leitor sincero da Bíblia tem condição de ver qual é a vontade de Deus para ele ao estudar essa palavra de Deus, porque a mensagem é de Deus, mas a palavra é humana. Por isso, Josué falou que o sol parou. E isso, na verdade, não ocorreu. E nem a terra parou. Então, Deus, sem dúvida, em sua própria palavra, palavra do próprio Deus, não em palavra humana, falaria a verdade de maneira incomparavelmente mais convincente. Porque se a terra parasse abruptamente, os continentes seriam banhados pela água dos oceanos, ou então as placas tectônicas seriam arremessadas do globo terrestre. E se o Sol parasse também, não causaria alteração no curso do dia, que Josué tinha a expectativa que fosse maior, a fim de que Israel obtivesse a vitória no combate que estava tendo. Então, a mensagem é de Deus, mas a palavra é humana. Mas se o leitor, o examinador sincero, atentar adequadamente para os princípios de interpretação bíblica, sem dúvida, ele não ficará sem direção divina para guiar os seus passos, porque a própria Bíblia é retratada como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Além de obedecer os princípios de interpretação bíblica, é interessante mencionar algumas coisas. Em 1490, Aldo Manucci foi que colocou as pontuações na Bíblia, porque o grego era escrito de maneira ininterrupta, não havia pausa para vírgula, ponto e vírgula, né? 2 pontos, não havia isto. Então Aldo Manucci que colocou essa pontuação, ele era um impressor, trabalhava com a impressora, e ele, usando desse artifício, ele colocou uma vírgula em um lugar inadequado, transformando a mensagem, as palavras de Jesus em uma coisa que bateu de encontro com outras afirmações bíblicas, dando a impressão de contradição. Porque quando o ladrão na cruz disse assim para Jesus: "Lembra-te de mim quando vieres no teu reino", a resposta de Jesus está assim no grego: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso". Mas a vírgula foi colocada em um lugar inadequado, ficando assim a frase: "Na verdade te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso". Sendo que o próprio Jesus não foi no mesmo dia. Tanto é que Maria Madalena, no domingo de manhã, ao ir de encontro com Jesus, imagino que para abraçá-lo, ele disse: "Não me detenhas, porque ainda não fui ao Pai". Então, se o próprio Jesus não foi no mesmo dia, ele não iria afirmar que aquele ladrão convertido iria naquele mesmo dia da crucifixão para o céu. Então está claro, e tem outras várias passagens que nós vamos mencionar, que mostra que o Espírito Santo concedeu informações ou inspiração para traduzir ou para trazer a mensagem de Deus, mostrando que não há margem para crermos na vida após morte, com exceção daquelas pessoas que passaram pela ressurreição. Então, de maneira que, assim sendo a questão dessa vírgula, nós vamos pegar essa vírgula aqui e vamos trazer daqui e colocar aqui. E aí a frase fica correta. Na verdade te digo hoje. Ele estava dizendo naquele dia. Estarás um dia
comigo no paraíso. E a respeito do que é interessante, um pastor calvinista, o nome dele João Ferreira Anes da Almeida, tradutor, o primeiro tradutor da Bíblia para o português, ele colocou um que. Esse que também é inadequado. Aí a frase ficou assim: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então esse que foi acrescentado. A gente pode pegar esse que aí, certo? Porque é indevido. Porque do contrário, o Espírito Santo estaria se contradizendo, inspirando o mensageiro de uma forma em um lugar como Salomão e inspirando outros de outra maneira, deixando claro que a vida após morte, inclusive o próprio Jesus falando, seria mais comprometedor ainda, né? Aquele que tomou parte ativa na criação do universo, cometendo um erro, não é possível. E ele tinha, sem dúvida, com certeza, ele tinha a inspiração do Espírito Santo, né? Razão pela qual ele disse: agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade. A tua lei está em meu coração. Então não tem condição desta pessoa, guiada pelo Espírito Santo, cometer tamanho erro, né? Sendo que ele próprio não foi no mesmo dia para o paraíso, né? Ele disse para Maria Madalena que não tinha ido ao Pai ainda. Então esta é a situação. A Bíblia em lugar nenhum dá margem para crermos que haja vida ou consciência após o processo chamado morte. Então, de maneira que é uma equação. No processo de criação, a Bíblia retrata que Deus uniu o pó da terra. É interessante que a física e a química admitem que tudo que há no corpo humano há também no solo. Interessante que até ouro, em uma quantidade ínfima, mas até ouro o ser humano tem no corpo. O ferro contido no corpo de um adulto de estatura mediana diz que dá para construir um prego daquele de pregar em parede, pregar em tábua, né? Um prego 17 por 21. E assim outras substâncias da terra estão presentes no corpo humano. Então, lá em Gênesis diz que Deus tomou do pó da terra e formou o corpo do primeiro homem e soprou-lhe o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, não a ter alma vivente. Então o ser humano é uma alma, o ser humano não tem alma, reafirmando, né? Então é uma equação: corpo mais fôlego de vida é igual a alma vivente. O processo de morte é exatamente o inverso. Corpo menos fôlego de vida é igual a alma morta, ou igual a morto, ou igual a morte. Então, é uma equação, não há sombra de dúvida. Nós acreditamos que, bonita história de Salomão, que Deus disse a ele o que ele pedisse, né? Ele haveria de conceder. Os homens geralmente pediam riqueza. E aí, Salomão pediu sabedoria para guiar o povo. E Deus achou tanta graça e satisfação do pedido prudente dele, que concedeu-lhe riqueza e sabedoria. E foi ele que escreveu lá em Eclesiastes, né, sobre a situação dos mortos. Ele disse que os mortos não sabem de coisa alguma.
É bom deixar claro aqui que o que deu autoridade para falarmos que está equivocada essa crença de que as pessoas morrem e vão imediatamente para o céu é o peso das demais passagens bíblicas. Não estamos atribuindo culpa a Aldo Manute ou a João Ferreira de Almeida. Nós estamos só explicando que a causa da contradição foi humana. Não estamos incriminando esses dois personagens que foram pessoas importantes no mundo religioso. Então, de maneira que lá em Eclesiastes fala bastante do estado dos mortos, deixa claro que não há margem para essa crença de que as pessoas morrem e vão imediatamente para o céu. E as palavras de Jesus, ele comparou a morte natural como um sono. Qual é o estado que a pessoa fica em um sono, sem sonho e sem pesadelo? É total repouso e total inconsciência. A pessoa que dorme bem não percebe a noite passando, porque está em total inconsciência. Então, de maneira que esta é a mensagem. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Estaremos incluindo conteúdo que ajude você a lidar com essa dúvida. Acima de tudo, fique na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa luta, porque a nossa paz total está depois da consumação da nossa salvação, e que isso seja uma realidade para mim e para você. Um abraço. CPC, tanto faz. Tanto faz, é tudo aplicativo de editar. Luz. E o que eu vou falar? Bom, fala do, por exemplo. Bom, como nós temos. Vamos nós sentar. As pessoas quando morrem não vão pro Deixa céu comigo. diretamente. Tá, porque. Isso é o quê? É a parte que ele vai falar isso aqui, falar de uma forma mais. Câmera, luz, câmera, ação.